Olá, hoje é 17 de setembro de 2025 e a gente vai mergulhar direto no informativo de Jurisprudência 862 do STJ, que saiu ontem, de 16. A ideia aqui, como sempre, é destrinchar essas decisões importantes, mas de um jeito leve, sem aquele juridiquês pesado, né? Para ajudar quem está na faculdade ou na batalha dos concursos. E um recadinho rápido antes de começar. Na descrição aqui do áudio tem o link para o nosso e-book Questões Discursivas, Informativos STF e STJ. Ele ajuda a fixar o conteúdo, sabe? Com perguntas e respostas. E comprando, o pessoal ainda dá uma força para a gente manter o projeto. Fica a dica. Exato. E olha, esse informativo veio recheado, viu? Tem revisão de súmula importante em penal, tem tese de repetitivo mexendo com administrativo, previdenciário, processual civil, e ainda uns julgados das turmas sobre coisas bem atuais, tipo herança digital, dano coletivo. Certo, então vamos organizar a casa. Começando pelas súmulas que a terceira sessão revisou. Foram duas no mesmo julgamento, né? Isso mesmo. Foi no RESP 2001-973, que virou o tema repetitivo 194. A primeira foi a súmulas 545, da confissão espontânea. Agora ficou assim: a confissão do réu sempre atenua a pena. Sempre. Não importa mais se o juiz usou ou não aquela confissão para condenar. O ponto é, confessou, tem que atenuar. Entendi. Isso traz mais objetividade, então. Acaba aquela discussão, né? Se a confissão foi decisiva ou não. Exatamente. Simplifica e garante o direito de forma mais clara. A outra súmula revisada ali foi a súmula 630, sobre confissão no tráfico. E como ficou essa? A mudança foi interessante. Se o réu confessa a posse da droga, mas diz que era para uso próprio, negando o tráfico, ele ainda tem direito atenuante da confissão. Só que Tem um mais? a redução da pena tem que ser menor do que seria se ele tivesse confessado o tráfico mesmo. É tipo uma confissão qualificada, né? O STJ ponderou isso. Interessante essa modulação. Reconhece a confissão parcial, mas dá um peso diferente da total. Faz sentido. É uma calibragem, né? Valoriza a colaboração, mas distingue. Entendido. Vamos então para os recursos repetitivos. Aqueles que criam teses que todo mundo tem que seguir. Qual o primeiro? O primeiro foi o tema 1300, julgado pela primeira sessão. A briga era sobre o ônus da prova nas ações de PASEP, sabe? Aquelas contas administradas pelo Banco do Brasil. Quem tem que provar o quê quando se alega saque indevido? Nossa, isso afeta muita gente. Como ficou essa divisão de responsabilidade? Quem prova o quê? Então, a primeira sessão fez uma distinção bem clara, dependendo de como o dinheiro saiu ou não entrou. Se o saque foi por crédito em conta ou via folha de pagamento PASEP-FOPAG, o ônus de provar que não recebeu é do participante, do autor da ação. Ah, dele mesmo. Sim, a lógica é que o não recebimento é o fato que baseia o direito dele e ele tem como pegar o extrato, o contra-cheque, para mostrar que o dinheiro não caiu. O STJ diz que não cabe inverter o ônus aqui. Certo. Agora, segundo cenário. Se o saque foi feito direto no caixa da agência do bebê, aí inverte. O ônus de provar que pagou é do Banco do Brasil. Ah, aí é o banco que tem que provar. Exato, porque o pagamento no caixa extingue o direito do autor, né? E quem tem o recibo, a prova da quitação, é o banco. Ele que tem que mostrar que entregou o dinheiro. Parece bem pragmático, né? Coloca o ônus em quem tem a prova mais fácil em cada situação. Ok. Próximo repetitivo. Também da primeira sessão. A questão era se os herdeiros de um servidor público que morreu antes de uma ação coletiva ser proposta podiam executar a sentença dessa ação, caso ela fosse favorável à categoria. E aí? Os herdeiros pegam essa carona. A resposta foi um não bem direto. Os sucessores de quem já tinha falecido antes da ação começar não são beneficiados pela coisa julgada, a não ser que a decisão fale deles expressamente, o que é muito raro. E por quê? O fundamento é simples. A morte acaba com a personalidade jurídica, né? O falecido não era mais parte da categoria ou da associação quando a ação foi ajuizada. Ele não podia mais ser titular daquele direito que estava sendo discutido coletivamente. O vínculo acaba com a morte. Entendi. A representatividade da ação se fixa ali no momento da propositura. Faz todo sentido. Seguindo, tema 1291. Esse é de previdenciário.
A discussão era sobre o contribuinte individual não cooperado, o autônomo mesmo, sabe? Se ele teria direito a reconhecer tempo especial depois de 1995 por exposição a agente nocivo e como provar isso. Crucial para muito autônomo que trabalha em condição insalubre ou perigosa o que o STJ decidiu. Foi uma decisão muito boa para eles. 2 teses firmadas. Sim, o contribuinte individual não cooperado tem direito sim a reconhecer o tempo especial depois de 95, tem que comprovar a exposição, claro, mas a lei não o exclui, a Constituição protege. Ótimo. E segundo, e talvez o mais importante na prática, aquela exigência de apresentar formulário tipo PPP emitido por empresa não se aplica a ele. Como ele é autônomo, né? Ele pode usar outros meios de prova. Ah, que bom. Quais meios, por exemplo? Qualquer meio admitido em direito. Documentos, laudos técnicos que ele mesmo contrate, testemunhas e o juiz pode até determinar a perícia se achar necessário. Flexibilizou bastante. Nossa, isso sim é adaptar a regra à realidade do trabalhador. Excelente. E o último repetitivo, qual foi o tema? Foi o tema 1273, processo civil com tributário. A pergunta era se aquele prazo de 120 dias para entrar com mandado de segurança vale quando a gente está questionando uma lei ou um ato normativo que gera obrigações tributárias de trato sucessivo, tipo imposto mensal, sabe? Sim, tipo ICMS, ISS. E aí, conta o prazo de 120 dias ou não? A primeira sessão disse que não conta, não se aplica. Por quê? Porque nessas obrigações que se renovam todo mês, a cada novo fato gerador, a suposta ilegalidade da norma também se renova. A ameaça ao direito é permanente e contínua. Ah, então não tem um marco único para começar a contar o prazo. Exato. O mandado de segurança aí funciona de forma preventiva, contra essa ameaça que não cessa. Então, enquanto a norma estiver valendo e gerando cobrança, o contribuinte pode questionar via MS sem se preocupar com decadência a partir de um ato isolado. Entendi. Importante para a advocacia tributária, essa definição. Beleza, fechamos os repetitivos, vamos dar uma olhada nas decisões das turmas agora. Vamos lá. A primeira turma num caso sobre comprovação de feriado local em recurso. Eles aplicaram aquela regra nova do CPC que permite corrigir depois, sabe? A Lei 14.939. Aquela que deu o que falar. Pois é. E o ponto principal foi que a Corte Especial já tinha dito que essa regra, por ser mais benéfica, tem que ser aplicada retroativamente. Ou seja, mesmo para recurso antigo que ainda não foi julgado, tem que dar a chance para a parte juntar a prova do feriado. Menos formalismo, né? Evita perder recurso por um detalhe que dá para consertar. Bom, e a segunda turma? A segunda turma julgou um caso bem interessante sobre dano moral coletivo. Era sobre aqueles protestos que fecharam vias de uma capital por muito tempo, sem aviso prévio às autoridades. E aí, deu dano moral coletivo? Deu sim. O STJ entendeu que foi abuso do direito de reunião. Essa conduta causou uma ofensa grave e intolerável aos direitos de todo mundo, tipo ir e vir, ordem pública. E o detalhe, reafirmou que esse dano moral coletivo é in re ipsa. Ou seja, presumido, não precisa provar que a coletividade sofreu. Isso, a própria gravidade do ato já configura o dano. Não precisa de pesquisa para ver se as pessoas ficaram tristes ou indignadas. O ato em si foi ofensivo à coletividade. Tema atual e delicado. E a terceira turma? Sempre trazendo novidades, né? Com certeza. A terceira turma mergulhou na herança digital. Como é que faz no inventário com arquivos, contas online, redes sociais do falecido, se ninguém tem a senha? E aí? Manda oficiar a Apple ou Google? Não. O STJ disse que não é bem assim, por causa da privacidade. A solução proposta foi criar um incidente processual específico dentro do inventário mesmo para cuidar disso, tipo um processinho paralelo. Um incidente para quê exatamente? Para identificar, classificar e avaliar esses bens digitais. O juiz nomearia um perito em informática, a relatora até chamou de inventariante digital. Inventariante digital. Gostei. Pois é, esse perito ajudaria a separar o que é patrimônio, criptomoeda, milha, direito autoral, do que é pessoal ou de terceiros, sempre com muito cuidado com a privacidade. É o direito tentando correr atrás da tecnologia. Fascinante. Mostra a complexidade que o mundo digital traz para o direito de sucessões. E a quarta turma? A quarta turma discutiu a demurrage, de container, aquela taxa que se paga pelo atraso na devolução.
A decisão foi que ela tem natureza de cláusula penal, quando está no contrato com valor já definido. E qual a consequência disso? É que, por ser cláusula penal, o juiz pode controlar para não ser abusiva. A turma entendeu que, em regra, o valor total da demurrage não pode ultrapassar o valor do próprio container. Para evitar um desequilíbrio absurdo, né? Aplicaram um código civil para limitar a penalidade. Uma limitação razoável para não deixar a multa virar algo muito maior que o próprio bem. Ok, e a quinta turma, o que julgou? A quinta turma tratou de um ponto sensível do crime de estupro. A pergunta era: para configurar o estupro, o agressor precisa ter a intenção específica de satisfazer o próprio desejo sexual, a lascívia? E a resposta? Foi um não categórico. O dolo do estupro é a vontade de constranger a vítima usando violência ou ameaça a praticar o ato libidinoso. O motivo que levou o agressor a fazer isso, se foi por prazer, vingança, humilhação ou qualquer outra coisa, não importa para tipificar o crime. O foco é a violação da dignidade sexual. Reforça a proteção à vítima, né? O crime existe pela violência e pela violação da liberdade sexual, não pela motivação do agressor. Importante. E, para fechar as turmas, a sexta turma? A sexta turma teve 2 julgados que chamaram a atenção. O primeiro, sobre redução à condição análoga à de escravo. Sim. Reafirmou uma coisa importante. Não precisa ter restrição da liberdade de ir e vir para configurar esse crime. Basta submeter o trabalhador a condições degradantes. No caso lá, era alojamento precário, sem água, sem banheiro. Isso já basta. Entendido. O foco é na degradação da dignidade humana pelo trabalho, não só no cárcere. Fundamental para combater o trabalho escravo moderno. E o outro julgado da sexta? O outro foi sobre representação no crime de estelionato. Por exemplo, a dúvida era se um boletim de ocorrência eletrônico, feito pela internet, dentro do prazo de 6 meses, vale como representação da vítima. E vale. Vale sim. A sexta turma disse que a representação não exige forma específica. O que importa é a vítima manifestar claramente que quer ver o autor do crime processado. Se o BO eletrônico mostra isso e foi feito no prazo, está valendo como representação. Menos burocracia e mais reconhecimento da vontade da vítima usando os meios que a gente tem hoje. Ótimo. E para finalizar mesmo, tivemos afetação de novos temas para repetitivo, né? Para julgamentos futuros. Isso. 2 temas foram afetados, ou seja, logo teremos teses vinculantes sobre eles. O tema 1378 vai discutir juros bancários, taxas médias do Bacen e se dá para rediscutir abusividade em recurso especial. Tema quente. E o tema 1379 vai definir se incide ou não contribuição previdenciária sobre os valores que o pessoal recebe naqueles planos de stock options, de compra de ações da empresa. Outro tema de impacto enorme, hein? Vamos acompanhar. Ufa, bastante coisa nesse informativo 862, hein? Vimos revisão de súmula, teses de repetitivo com impacto grande em PASEP, ações coletivas, tempo especial de autônomo, mandado de segurança. E as turmas, né? Com dano coletivo em protesto, a novidade da herança digital, limite para demurge, elementos do estupro, trabalho análogo à escravidão, validade de BO eletrônico. O direito não para. Estuda ou trabalha com direito. Cada julgado desses pode ser a chave numa prova ou num caso real. E falando em tecnologia, que apareceu bastante hoje com a herança digital, BO eletrônico, fica até uma reflexão, né? Como será que essa digitalização toda vai continuar desafiando o direito? A gente vai precisar de mais interpretação, novas leis, talvez até novas estruturas para lidar com tudo isso sem ferir direitos como privacidade, propriedade, algo para a gente pensar. Bom, por hoje é isso. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear as ideias sobre o informativo 862. Não esqueçam de dar uma olhada no link do e-book na descrição. Continuem firmes aí nos estudos e até a próxima.